Ele não conta quanto tempo eu tenho? Bom, olá, boa noite. Começando aqui a live, que vai ser uma masterclass sobre fotografia de cena, de espetáculos ao vivo. A live vai ficar gravada, então todo mundo pode assistir depois. E enquanto as pessoas estão entrando, deixar registrado que eu estou fazendo essa contrapartida como seleção da Lei Aldir Blanc, do Prêmio Cultura Presente, que premiou técnicos da cultura aqui no estado do Rio de Janeiro, pela Secretaria Estadual de Cultura. E esperar mais um pouquinho para começar. Também, se vocês tiverem dúvidas, quem está acompanhando pode ir mandando aqui. Boa noite, gente. E se também você estiver vendo depois, que eu vou deixar gravada, pode mandar dúvidas e eu tento responder. Então, eu trabalho com produção cultural pela Caseiras Produções. De vez em quando vocês vão ver o Ti passando aqui atrás. A gente trabalha muito junto, na verdade. Ele cuida mais da parte de vídeo e de filmagem, de registro, e eu fico mais com a fotografia. E ele também presta serviços de edição. Ele vai até lançar no sábado também, pelo mesmo edital, no YouTube sobre teaser para espetáculos ao vivo. E então eu trabalho com produção e eu fui fazer cinema na UF, e foi quando eu comecei a me aproximar então do audiovisual, e aí eu acabei juntando as duas coisas para otimizar e as duas paixões com que eu trabalho. Então fazia muito sentido. E eu gosto, embora eu tenha feito cinema, eu gosto mais, eu tenho mais afinidade com a fotografia estática, então é o que eu acabo fazendo mais. E, bom, eu disse também que ia explicar rapidamente a relação de tudo, né? Porque quem acompanha ou vê as coisas aqui na minha página sabe que eu trabalho com animação, principalmente stop motion. E a animação stop motion é uma animação que você lida também com câmera, com fotografia, com enquadramento de objetos e bonecos, enfim, cenários ao vivo. Então acaba que todo mundo dialoga. E tem outro aspecto que dialoga que não tem muito a ver com a masterclass de hoje, mas só para matar umas curiosidades, é que teatro e animação também tem tudo a ver, porque a gente nos dois estuda personagens, estuda a cara, né, a performance, então também vai tudo pelo mesmo lado, assim, todo mundo se comunica. E aí entrando então mais na fotografia de cena, eu faço também fotografia de retratos, mas eu não me aventuro muito na fotografia artística. Eu acho que essa é a grande diferença entre a fotografia de cena, que eu vou falar aqui, não a fotografia de cena. Tem grandes fotógrafos que também fotografam cenas de espetáculos ao vivo, mas a minha direção é mais do registro. Acaba sendo muito também o que as produções precisam. É uma coisa que a gente, eu sendo produção, é um conhecimento que me vem dessa área mesmo. A gente precisa registrar os espetáculos até para uma futura remontagem ou para circulação, para promover circulação, para vender para outros lugares. Então, esses registros são
nos dias de hoje, principalmente indispensáveis. E aí a gente, enquanto fotógrafo, encara uma dificuldade que é se fotografar uma obra que não foi feita para câmera, porque os espetáculos ao vivo, seja teatro, seja música, tem uma iluminação, tem toda uma configuração, um cenário pensados para o público, para o olhar do público. E esse olhar é muito diferente do que a gente vê na câmera. Quando a gente fotografa, faz uma sessão de fotos ou trabalha com alguma coisa que está sendo pensada, né, o cinema, para câmera, é tudo muito diferente. Então, a gente, quando vai fotografar ou registrar em vídeo os espetáculos ao vivo, a gente tem essa primeira dificuldade. E aí, daqui a pouco eu vou falar um pouco dos aspectos técnicos de como a gente consegue, então, manobrar e fazer o melhor possível, né? Outra questão, assim, outro ponto é a limitação dos movimentos, porque normalmente você faz essas sessões, você não faz geralmente, né? Também, se forem fotos para divulgação, por exemplo, você às vezes marca num ensaio geral e faz todo mundo figurino, passa pontos específicos e fotografa com esse olhar da divulgação, da fotografia. Quando você faz a fotografia de registro de um espetáculo, você tem que se adaptar às limitações físicas impostas pelas regras da casa e também da produção, né? Cada peça é uma peça, cada produção se entende de um jeito até com o próprio espaço de acordo, de liberação de público e tal, mas tem coisas que acabam sendo de praxe, né? Você não vai fotografar com som, flash de jeito nenhum. E essas limitações também têm a ver com os artistas, porque você está registrando um artista que está fazendo uma performance ao vivo. Então, eles mesmos têm atores que não gostam, então pedem várias, porque desconcentra mesmo. Dependendo às vezes você tem que limitar, falar, não, ó, o fotógrafo pode ficar aqui, você não pode ficar transitando. Então, todas essas negociações impactam no trabalho técnico, né? E aí, a gente pode ir já entrando um pouco nessa parte técnica, pensando nesses aspectos e trazendo outros também. Então, por exemplo, a gente tem alguns, não sei uma palavra, mas alguns pontos muito importantes numa câmera, né, profissional, base. Né? Se alguém vai estudar fotografia, vai qualquer coisa, você tem alguns aspectos muito básicos. Então, ISO, abertura do diafragma, do obturador, a velocidade do obturador, balanceamento de cor e uma coisa muito importante nessa fotografia de cena, que é a escolha das lentes. E todos esses aspectos, eles se relacionam, estão ligados. Então, é muito de entendendo, de estudando, mas de entendendo como eles se relacionam. Então, por exemplo, só um exemplo, uma lente zoom, as lentes zoom acabam sendo, num geral, mais escuras, porque elas não deixam o obturador abrir tanto, né? E aí eu vou tentar ser um pouco mais geral, mas não muito básica. Então, se alguém tiver interesse, escreve os nomes que eu tô falando e depois dá uma pesquisada, uma pergunta. Então, assim, aqui eu não sei se vai dar para vocês verem, mas eu vou tentar mostrar. Quando a gente gira aqui, tem esse pontinho lá e ele muda, né?
Ele abre mais e fecha mais o pontinho. Aqui fica parecendo um pontinho, mas é isso que a gente chama de obturador. E aí, dentro da lente que você escolhe, né? Normalmente as câmeras profissionais vêm ou com a 18-55 ou com a 18-105. Isso é os milímetros, né? Chama 18 milímetros até 55 milímetros. Então, quanto menor o número da lente, dos milímetros, maior é o campo de visão que ela vai captar. E aí, a lente zoom, embora seja mais escura, ela é mais interessante. Ah, que bom, deu certo. O obturador. Ela é interessante para esse tipo de fotografia porque você tem a limitação do espaço. Então, se você tendo uma zoom, você consegue estar mais distante e tirar umas fotos um pouco mais fechadas, coisa que você só conseguiria, de repente, se fizesse aquela sessão, mas aí é mais para fotos de divulgação, não do espetáculo como um todo. E aí, quanto menor, então eu falei maior, né? A gente tem também a olho de peixe, só que a olho de peixe, ela deixa um pouco mais arredondado, é a câmera não, mas é a lente da GoPro, que muita gente conhece. E então tem todas essas escolhas, e aí são escolhas mesmo que devem ser feitas, dependendo da disponibilidade. Normalmente, quando você vai fotografar um espetáculo que você não conhece, você tem que levar pelo menos aí uma gama de lentes para você poder testar e ver qual que vai funcionar melhor ali nas suas limitações daquele dia. Isso também é uma coisa que eu costumo praticar. Eu tento não fotografar de cara num primeiro dia. É claro que dependendo normalmente você paga diária ou por serviço, então a produção não vai desembolsar um dinheiro para eu ir assistir e depois ir fotografar, mas se eu tenho essa disponibilidade, eu prefiro fazer isso, porque eu entendo um pouco melhor o que acontece na cena e consigo ir definindo momentos que eu quero pegar e que de repente, se eu não soubesse, não ia perder. Então, ou tentar fazer 2 sessões também, quando é possível, quando se tem, por exemplo, uma plateia, um balcão. Normalmente no teatro, você tenta liberar ou pensar algum trajeto que o fotógrafo possa circular nos 2. Quando eu vou fotografar, eu não prefiro fazer uma sessão da plateia e uma outra sessão do balcão, a peça inteira. Mas são opções e que tem a ver também com a disponibilidade do profissional, né? Aí eu vou falar um pouquinho do ISO. Na verdade, não tem muito o que falar do ISO. Porque quanto mais o ISO, eu não vou explicar o que é o ISO, mas quanto maior o número dele, mais claro fica a imagem e mais granulado. Então você tem um perigo de cair. Normalmente eu tô aqui com a Canon e a Nikon são todos ao contrário. Então os botões, realmente entendendo a sua câmera e o seu equipamento. E aí o ISO que tá aqui, né? Nessa minha câmera ele vai de 200 ou 100 até, se eu não me engano, 3.000 e pouco. 3.200. Ele vai do 100 a 3.200. No 3.200, provavelmente a minha imagem vai ficar muito granulada. E isso pode ser um problema depois. Mas a definição dele vai depender muito das outras definições. E aí, uma importante que eu acho, assim, para esse tipo de fotografia é a velocidade do obturador. Tudo bem, quem está chegando aí vai ficar gravado.
É a velocidade, porque a velocidade é o número que eu vou ter que ficar pegando a câmera para mostrar. É um número que ele aparece como uma porcentagem, porcentagem não, mas uma fração, né? Que é esse aqui de cima, 1 por 30, né? E aí, quanto maior esse número da fração, o segundo, então estava 1 por 30, agora 1 por 60, mais rápido a câmera vai captar a imagem. E aí se você tiver um movimento rápido, quanto maior esse número da fração, você... Ih, tenta entrar de novo então. Ninguém me avisou se tava sem som antes não, então eu acho que deve estar funcionando, eu espero, senão eu vou ter que fazer tudo de novo. E aí, então a velocidade, você, num espetáculo, a não ser que você tenha uma intenção já, o ideal é você estar trabalhando com essa velocidade com um número maior, com ela mais rápida. Que bom, todo mundo ouviu. Porque se o ator fizer um movimento rápido, você está registrando o espetáculo. Você vai perder e vai ficar um borrão. Então, se isso for intencional, às vezes é muito legal. Mas o ideal é que você já conheça o sidebar, alguma coisa da obra que você está assistindo e registrando. Porque senão você vai perder muitos momentos importantes. E aí a abertura do diafragma dialoga diretamente com o obturador. Você deixou o obturador mais rápido? O obturador, que é aquele que eu mostrei que abre e fecha, a velocidade é a velocidade que ele abre e fecha na hora de captar. Então, se você botou ele mais rápido, você vai ter que deixar a abertura do diafragma maior, mais aberta. Mas mais aberta na câmera é o número menor. Então também é um pouco confuso, que é esse F. Fica aqui como F. 5.6, que está aqui, ele está bem aberto. Não está o mais aberto que ele pode. Aqui, isso também depende isso tudo depende, né, do outro. Então a lente, essa lente aqui, no lugar que ela está, ele me deixa chegar até o 4 na abertura do obturador, do diafragma. E essa outra aqui, se eu mudar o zoom, ela me deixa chegar até o 5.6. Mas se eu mudar aqui o ISO ou a velocidade, pode ser que eu ganhe mais. E aí é realmente muito de ir entendendo. O diafragma e o obturador tem aquela questão eles estão relacionados também com a profundidade de campo da imagem. Então você vai conseguir deixar um pouco mais desfocado no fundo, um pouco mais chapado. E aí também não precisa ser aula de fotografia, mas se você estiver explorando o seu equipamento, é de ir testando. E o equipamento que eu falo pode ser o celular. Tem vários celulares hoje em dia que tem todos esses recursos, né? Mas principalmente assim desses é isso, de tentar, o que eu faço de cara é botar a velocidade mais alto possível no momento, que não é o mais alto possível da câmera, mas o mais alto possível que eu me sinto confortável fotografando, e tentando ajustar o resto. Tem uma encrenca também, outra encrenca, que é o balanceamento de cor. Porque não adianta você chegar no teatro e falar o balanceamento de cor é quando você bota para a câmera o que é branco. E aí isso muda. Quando você tira uma foto que está super azulada é porque o balanceamento de cor está desajustado. Então, a não ser que seja a sua intenção. Mas, então não adianta você chegar no teatro e pronto, vou
tem uma parede branca aqui, vou dizer para a câmera que esse é o branco, porque você vai chegar no palco e vai ter uma iluminação completamente diferente, foi pensada por um iluminador para o olho de pessoas que estão assistindo ali ao vivo, e essa luz vai mudar inclusive o tempo todo. Então tem muita gente que acaba deixando no automático o balanceamento, e é uma coisa que muitas vezes você tem que levar para pós, justamente para tentar ser o mais fiel possível da cena, já que é a proposta, né, que eu estou trazendo aqui é a fotografia de registro. E aí, como eu falei um pouco antes, né, essa fotografia vai ser usada, não é a fotografia para divulgação daquela temporada, normalmente, daquele espetáculo, mas é um material que vai ser usado para continuação, porque muitas vezes o lugar, o teatro que você está querendo passar a peça, ele vai querer ver como ela de fato acontece, e não como, né, um fotógrafo, um artista pensou essas fotografias enquanto fotografias, né? É uma obra presencial. E aí, assim, então para essa distribuição e também para prestações de contas de que aconteceu. E aí, pensando em prestações de contas, tem vários outros pontos que a gente não considera. A gente precisa, o fotógrafo de registro, ele não vai fotografar só a cena, então. Vai precisar fotografar o público, vai precisar fotografar lugar de cadeirante, e aí cada produção, dependendo do sistema da prestação de contas, vai entender e vai passar as necessidades para esse fotógrafo. E aí já são outras especificidades, mas que são mais comuns. Eu não sei, se alguém tiver perguntas, podem ir mandando, que aí eu vou respondendo e a gente vai conversando também. Tá? E eu tenho aqui mais algumas lentes que eu posso ir mostrando, enquanto a gente vai entendendo aí quais pontos são mais interessantes para vocês. Bom, aqui eu tô com uma 8-16 milímetros. Então essa é muito mais aberta. Ela vai ser mais grande angular. Isso pode ser bom se você está num teatro com uma profundidade um pouco menor, né? Um teatro pequeno que você você precisa pegar a cena inteira, mas aí você vai precisar de uma lente um pouco mais aberta. Essa aqui também é zoom, mas ela é isso, ela vai do 8 ao 16, e aí a outra vai do 15 ao 55 aqui na minha Canon, e na Nikon até o 105, que são as mais comuns. Então tem essa aqui. Esses são os números dela que eu falei. Tem aqui também uma 24 fixa. As lentes fixas... As lentes fixas costumam ser mais claras, por causa daquela questão do zoom que eu falei. Mas dá mais trabalho ali se você tem um espetáculo de 1h30, você ficar precisando trocar muito de lente, você vai perder um tempo de cena que pode ser importante de ser registrado. Qual é mais escura? Ah, sim, essa Sigma aqui é mais escura. A gente tá falando aqui. E é isso, como ele acaba fazendo o vídeo
As fotos a gente vai muito. O equipamento do vídeo é diferente, mas a gente vai muito trocando e emprestando os materiais. A luz do espetáculo pode atrapalhar o registro? Então, é isso que eu tô tentando falar. A luz do espetáculo não foi pensada para lente da câmera. Mas o ideal é que ela não atrapalhe o registro. O registro é que tem que se adaptar a ela, porque o objetivo da fotografia de cena, como registro do espetáculo, é que ele capte, de alguma forma, a cena em si. Então, a foto é que tem que se adaptar à luz do espetáculo. Por isso eu gosto de assistir antes, de ter uma noção. Às vezes também, se as pessoas já têm um vídeo ou um registro, mesmo que não seja tão profissional, para a gente ter uma noção da cena, do espetáculo todo, das músicas, e se adaptar da forma que for melhor. Alguma dica para fotografar melhor movimentação, tipo espetáculo de dança? Ui! Então, a princípio, se é também com o foco do registro, botar a velocidade mais alta, mais rápida possível. Como a iluminação da cena costuma ser mais forte, a gente não tem tanto problema como para fotografar à noite, por exemplo. Então dá para botar a velocidade lá em cima e diminuir as outras funções. O ISO é o melhor dos mundos, né? Diminuir o ISO, que você garante que não vai ter tanto granulado, e aumentar a velocidade do obturador, porque aí você pega os movimentos. Tem até, se você for olhar a corrida ou jogo de futebol e olhar assim no canto, sempre tem lá os jornalistas com umas câmeras, com umas lentes gigantes, né? São específicas para captar o movimento. Então elas têm as funções mais flexíveis. Quando a gente está trabalhando com os nossos equipamentos, a gente tenta botar a velocidade mais em cima, aumentar o diafragma, aumentar a abertura do diafragma, que significa diminuir o número que está aparecendo no equipamento. E aí você vai conseguir captar a dança com os bailarinos mais parados, a pose em si, né? Se ela estiver rodando, você vai captar ela certinha, né? Agora, é interessante também, se ela está rodando, você ter uma imagem com isso que aparece aqui quando eu faço para vocês, né? Com esse rastro do movimento, dá uma ideia mais legal de movimento. Então, vai também da sua sensibilidade na hora de ajustar em função disso, porque aí é o caminho contrário também. Se você está com a velocidade lá em cima, o número, você vai ter que jogar lá embaixo. E aí vai trocar tudo. Peraí, que tinha mais uma aqui. Você tem alguma dica para abafar o som da câmera fotografando, o som do clique? Alguém falou que o som da câmera é sempre um problema. É sempre um problema. Tem sim funções, mas depende do equipamento também, depende da câmera, da marca. Aí é vasculhar, pesquisar também, e ir entendendo. Na internet tem dicas. Minha sugestão é jogar o nome da sua câmera e como se silenciar o clique. Tem umas que não dá, que não é possível. E aí também, show, você vai ter mais facilidade, né? Espetáculo tem que ter uma sensibilidade um pouco maior de entender os momentos que esse clique pode quebrar totalmente. Qual foi o último espetáculo que você registrou?
Ah, então, eu registrei o Prosa de Tambores, mas que é um pouco diferente, porque ele foi também selecionado agora na Aldir Blanc, no edital de retomada. Então, ele foi um espetáculo online, é um show, mas foi pensado para ser transmitido online. Então, a iluminação foi até muito interessante acompanhar esse processo, que eu estava também como produtora, porque a gente, a gente tinha essa ideia de montar o show, como um espetáculo, mas para passar na televisão. Então, na televisão não, desculpa, na internet. Foi no YouTube a plataforma. Então, eu tava meio ali no meio do caminho, né? Antes disso, como as coisas pararam, a última que eu registrei foi em 2019, Guimbaus Trilho, Rio sobre Trilhos no CCBB, que também era show. Mas eu também já fotografei o Pentesileia, programa Pentesileia, Treinamento para uma Batalha Final, que é um espetáculo que tinha muitos momentos de silêncio, era um monólogo com a Maria Esmeralda Forte. Então é realmente bem diferente você fotografar um show embora tenham semelhanças, né, por serem espetáculos pensados para ao vivo, acaba sendo diferente também. Foco manual ou automático? Eu só uso foco manual. Eu não confio muito no automático, não. Mas acaba que, dependendo, se você tem um espetáculo como outros do Grupo Galpão, momentos muito frenéticos, você vai ter que se ajustar, assim. Pode ser que seja melhor estar no foco automático. E aí, ali na hora de não estar rolando o manual, troca. Mas, a princípio, eu confio mais no foco manual. Você acha que uma sessão de fotos do espetáculo substitui a foto de cena? Vai ser interessante, eu acho que não. Porque eu acho que a sessão de fotos do espetáculo, em que você monta tudo, todo mundo, a iluminação, e o fotógrafo vai até para cima do palco e monta as cenas que ele quer, os momentos que ele quer, você vai ter muito mais interferência do olhar do fotógrafo, do profissional. Isso é legal, é da onde você tira as melhores fotos de divulgação, embora seja bom também, porque você vai ter o olhar do fotógrafo ali, né? A Silvana Marques, por exemplo, que é uma fotógrafa incrível, trabalha com teatro há milhões não, desculpa, há muitos anos. Ela circula também. Você vê a diferença de uma sessão de fotos dela para as fotos de registro. Eu acho que realmente são duas coisas, que elas devem ser duas coisas. Por isso que eu aqui quis reforçar a fotografia de cena como registro, que justamente tem a ver com aquela outra pergunta, né? Se a iluminação atrapalha. Do meu ponto de vista, o fotógrafo de registro tem que se adaptar à iluminação. Se você vai fazer uma sessão, você pode mexer em coisas. E as duas coisas são interessantes e são importantes para um processo de produção. Opa! Me enrolei aqui nas tecnologias. Oi, Sandra. Você tem alguma dúvida sobre fotografia de cena? Eu não mostrei aqui a fixa, né? Vou mostrar enquanto vocês vão... Surgem mais perguntas. E assim, eu tô falando tudo da fotografia...
Ah, que bom, Neide. Ah, que bom. Eu posso falar um pouco mais do básico também de fotografia no geral. Mas primeiro eu vou mostrar aqui então a 24, tá vendo? Essa é uma lente fixa. Se a gente vê o tamanho, né, das outras que eu mostrei para essa, é completamente diferente. E aí também o fato da zoom ser escura tem a ver com isso também, porque ela é enorme, tem muitas camadas dentro. Então até a luz passar é diferente. Aqui entra tudo direto. Aí aqui, ó, essa aqui, dá pra ver aqui fez especificações, como fica diferente, né, o obturador e tudo. Quando você vê a lente assim, isso é importante também, a gente verificar a lente antes, e aí verificá-la sozinha, abrir os dois lados e botar na luz. A lente, quando fica guardada muito tempo, pode dar fungo, e aí você começa a ver, ou se tiver suja, às vezes você perde uma sessão inteira porque estava suja a lente. Isso nunca aconteceu comigo porque eu verifico antes, mas acontece, então é bom olhar. Bom, enquanto não tem mais perguntas, eu vou tentar explicar um pouco melhor as funções o obturador, então, que eu estava explicando. A abertura dele é o quanto ele está aberto, aquela bolinha que eu mostrei antes, né? O quanto ela está mais aberta ou mais fechada. Então, mais aberta entra mais luz na câmera, mais fechadinha entra menos luz. E a velocidade com que ele, quando você vai tirar a foto, ele está fechado, ele abre na abertura que está programada e fecha de volta. E aí a velocidade com que ele faz isso, a velocidade da câmera. Né? E aí quando você for ajeitar até no celular, a abertura dele é o númerozinho que vem com F, e a velocidade é o que vem como uma fração, 1 por um determinado número. Eu não costumo fotografar a cena com menos de 1 por 60, por exemplo, porque aí mesmo aquele efeito de tentar, você precisaria talvez de um tripé, que é o efeito de você ter o movimento, um rastro do movimento, ele tem que ser o rastro do movimento, né? Se for o rastro do seu movimento segurando a câmera ou apertando o botão, você perde a foto, aí já é outra coisa. E nessas situações eu não costumo usar tripé, pela limitação física do espaço. Qual seria a melhor forma de guardar as lentes para evitar contaminação? Então, aqui a gente guarda em casa, né? Na caixa, no plástico, o lugar menos úmido possível. E se for um lugar úmido, se for um armário, mesmo que não seja muito úmido, botar aquelas coisas de umidade é uma boa. E tem também, para levar para os lugares, é tudo muito caro e muito frágil. Então tem umas mochilas específicas que você encaixa tudo bonitinho. Eu não tô com uma aqui, mas tem esses meios. Em casa é embrulhada o melhor possível e a umidade é o pior inimigo. Você acha que é melhor quando você já assistiu a peça e você espera o momento certo para tirar fotos da cena? Sim, eu até comentei isso no início. Eu prefiro, sempre que eu posso, assistir a peça antes e aí depois tirar, ou fazer até 2 sessões, para poder ter
noção, mas eu assisti a peça, é sempre, antes, é sempre mais interessante até do que 2 sessões, porque você entende enquanto público como aquela peça chega. Então, se você vai estar registrando o espetáculo, você consegue registrar melhor o que do espetáculo chega até o público, com um olhar de espectador. Você só chega com um olhar de fotógrafo, essas barreiras vão ficar muito piores de derrubar. Quando você fotografa, as fotos ficam para produção, você cobra por foto? Não, normalmente legal essa pergunta. A produção normalmente paga a sessão, um dia que você vai lá. Então, por isso que eu falo quando é possível, tentar assistir antes. Mas a produção paga por diária. A moto? Ai, tá. Paga por diária. E aí você faz uma seleção das fotos, você não pega todas as fotos que você tirou e manda para produção. Normalmente faz algum tratamento na pós. Eu não falei disso também, né, tem as dimensões dos arquivos, então quem sabe alguma coisa de fotografia tem o RAW, e aí o RAW você pega muito mais informação, então depois numa pós você consegue mexer muito mais na imagem e aí equilibrar coisas. É porque o ideal é que você tire a foto já do jeito que esteja legal, né? Mas se não é possível, tenta mexer na pós e aí é melhor você ter o RAW da imagem do que só o JPEG. Bem, então o recomendado seria tirar foto no tripé. Depende. Para fotografia de cena, eu não gosto de usar o tripé. Eu prefiro trabalhar com a velocidade da câmera mais alta e aí ter essa segurança de que vai pegar, de não ter o movimento da foto, né? Porque quando ela tá muito baixa, se você só o clique já muda muito. Porque você tá um espetáculo de 1 hora e pouco, e aí o movimento, você tem que definir muito bem um lugar do tripé. O tripé não vai se movimentar durante o espetáculo. Então, se alguém quiser usar tripé, bota o tripé lá, e aí você vai circular e volta para o tripé. É muito difícil, muito complicado uma produção de verá, achar legal o fotógrafo ficar caminhando com 1 milhão de equipamentos e o fotógrafo mesmo vai perder um tempo danado mudando de um lugar para o outro. Eu acho, para trabalhar com a velocidade da câmera mais baixa, sim, você precisa trabalhar com um tripé, então se a intenção da foto for essa, é melhor rolar uma produção da foto, de entender aonde qual o momento, qual a velocidade, deixar tudo preparado, porque aí realmente precisa do tripé. Mas o legal de fotografar a cena é ter essa movimentação, você ter essa liberdade de circular. Se eu dou aula particular, nunca dei não, ainda mais de fotografia, mas quem sabe posso dar. Aí faz até um pacote, o Ti tá ali editando. Fala de vídeo e eu falo de foto, pode ser. Mas é isso, para ir para pós eu costumo usar o Photoshop, mas eu tento realmente, tem muita gente que tira foto, não, tá em RAW e tal. A velocidade e o desfoque e a falta de foco são coisas que você não corrige na pós. Então, se a foto tá tremida, quando a foto tá tremida, isso tem a ver com a velocidade, né? E aí, isso são coisas que você não corrige. Então, realmente tá começando, eu falaria, presta atenção nessas 2 coisas e depois vai entendendo o resto.
Você acredita que apenas o curso online de fotografia, ao pegar a câmera ao vivo, o aluno terá capacidade de ter um bom desempenho nas fotografias? Eu acho que, entendendo essas teorias, você consegue se virar bem. Mas a fotografia ainda depende muito do equipamento. Então, se você tem uma Canon, se você tem uma Nikon, se você tem um celular, se você tem uma câmera semi-profissional, uma profissional que troca de lentes, eu acho que entre o curso online e um bom desempenho, tem aí um tempo com o seu equipamento, que é ir mudando as coisas, os números e tirando foto. E aí ir tirando foto diferente, tirar do carro e tirar de uma coisa super parada, brincar com a profundidade de campo, que tem a ver com a abertura do diafragma, o F. Assim, são coisas que você explica, você pode, né, ouvir, entender, falar, tá, entendi, mas você só realmente entende o que isso quer dizer, botar o número tal ou o outro número, quando você bota lá e tira foto e você mostra assim, olha só, essa aqui tava com F lá embaixo e essa aqui tá com F lá em cima. E aí você entende o que isso quer dizer, ter mais profundidade ou tá mais chapado. Nada, é que eu tô aproveitando as perguntas para trazer os tópicos que talvez eu tenha passado mais batido. Você fotografa em alta qualidade como RAW? Sim, se eu estou fazendo um registro de cena, eu fotografo com RAW, porque depois, na verdade, tem uma função que você, na minha pelo menos, você fotografa ele salva o JPEG e o RAW. Eu costumo usar essa nesses casos, porque o JPEG é mais rápido de você entender a foto, então de fazer a seleção no computador e tal, e o RAW é a melhor para editar depois, porque vai ter mais informação. O que significa ter mais informação na foto? Eu tirei uma foto e ali ficou preto, né? Tinha um canto escuro e estava preto. Mas se ela está em RAW, no Photoshop, eu consigo achar a informação que tinha nesse buraco preto, talvez. Talvez não, mas dependendo, pode estar super estourada. Estourada quando, né, fica a foto branca. Mas se você tem um arquivo RAW, é possível que você consiga isso até obter a informação da foto. Então, é claro que casos extremos joga a foto fora, mas se forem coisas específicas é melhor ter. O estabilizador manual com um celular filmando em 4K, tipo um Redmi 9 Pro, pode dar um bom resultado para quem é iniciante e está buscando um registro de espetáculo para botar no YouTube, sem pretensão comercial? Então, aí a gente já está entrando na filmagem de registro. E eu estou falando mais da fotografia estática, justamente, porque você filmando em 4K, ótimo, legal. A maioria dos equipamentos hoje em dia ainda não tem como reproduzir em 4K. Então, o YouTube, quando a gente bota lá em 1920 por 1080, é Full HD. Você ter um material 4K é muito bom, até para um futuro próximo, que você pode, quando o Full HD não for mais suficiente. Mas, no momento, eu falo assim, nem precisa ainda do 4K. Se é para botar um espetáculo no YouTube, sem pretensão, eu acho super... Se você tem essa possibilidade, com certeza funciona. Aí, né, lembrando, celular, né, câmera horizontal, por favor, pega mais imagem. O que é uma pós nesse caso? Quais são as etapas da pós na fotografia de cena? O que é RAW? O RAW eu acho que é o formato do arquivo, né? Quando você tem uma foto no seu computador, tem lá .jpeg, JPG, que é o JPEG, .png é um outro formato, e o RAW é um formato, mas que você só abre em programas específicos. Então,
É para isso. O que seria pós na fotografia de cena? Ah, eu gostei tanto daquele momento, só que na hora ali é, ficou a iluminação. Eu não peguei direito a iluminação. Eu queria que tivesse mais iluminado, porque na cena estava mais iluminado. Então você consegue mexer nisso na pós. Ou, essa foto aqui tá laranja e a iluminação era azul. Você deu uma descacetada ali na hora, mas tudo bem, é possível salvar. É mais nesse sentido a pós, para mim. Não é uma pós de mexer em corpo, mexer na imagem, né? É de mexer mais nas cores e como chama? No brilho, né? Desconsiderando orçamento, importante, quais tipos de lentes você acha que seriam essenciais para esse tipo de fotografia de palco e tal? Ah, legal. Eu acho que vem na Nikon, em algumas Canons, eu acho que é 18-105, já funciona legal, porque você tem uma amplitude muito grande. Então eu sugiro já uma zoom por isso, porque você não vai ter controle de onde você vai ficar em cada espetáculo, então é complicado você investir demais. É diferente quando você fotografa produtos, que aí é interessante investir numa lente macro, ou quando você macro, né, que foca as coisas mais perto, ou quando você fotografa apartamentos, que aí é interessante investir numa grande angular, numa olho de peixe, para ampliar os espaços. A fotografia de cena é um pouco mais complicado de você fazer um investimento, porque essas lentes, embora a pergunta de considerem o orçamento, são muito caras. Então, eu sugiro começar pela Zoom e aí ter algumas reservas nesse caso, né? Eu uso muito a 18-105, normalmente ela me atende, ela tem um bom zoom. Então, mesmo de longe, eu consigo tirar fotos mais próximas dos atores ou dos artistas. E outra coisa que tem a ver com a limitação física, mas eu não citei explicitamente, que é o respeito do público que está assistindo, né? Isso tem a ver com clique também, mas tem a ver com a sua movimentação ou posição no espaço. Então é claro que você pode chegar na beira do palco e fotografar, mas até que ponto isso é ok e até que ponto isso vai atrapalhar todo mundo que está ali assistindo, imerso numa obra que foi feita para você estar imerso numa sala com espectadores ao vivo. E aí também é muito de sentindo cada profissional, embora tenha essa zoom, reserva e tal, você vai sentindo, não, eu gosto de fazer aquelas mais grande-angulares do palco inteiro, para pegar o público. É uma coisa super difícil pegar o palco e o público ao mesmo tempo, por exemplo. Normalmente só dá para tirar essa foto no final. E aí começar a investir realmente numa mais grande angular, numa com mais um. Aí é muito de entendendo. Para esse tipo de pós que você falou, você usa o Lightroom. Eu já usei muito o Lightroom, eu gostava muito do Lightroom. Mas atualmente eu estou trabalhando mais com o pacote Adobe e aí eu tenho usado mais o Photoshop. Mas eu gosto muito do Lightroom. Ele funciona muito bem. De gente conhecida. Aqui ele não me diz o tempo, mas eu acho que daqui a pouco vai acabar. Deixa eu dar uma vista aqui, se alguém... Eu acho que
Mas isso mesmo, assim, de passar meio geral. Espero que tenha ajudado alguma coisa, ou que vocês tenham aprendido alguma coisa, ou pelo menos suscitado a curiosidade para pesquisar ou perguntar. E é isso, assim, eu também aconselho muito hoje em dia vasculhar. Os celulares estão cada vez mais avançados, então tem celulares que já têm essas funções manuais. O que vai ser mais difícil é realmente a lente, troca de lente, mas se for, como teve uma pergunta aqui, né, de sem pretensão, comercial e tal, para compartilhar, funciona. E aí, acho que tripé, porque o importante é ficar atento no celular. Tem muitas funções que servem manuais, mas tem muitas que não dá para mexer. E aí, entendendo. Ah, que deu ruim. E aí é treinar mesmo, pegar e ir fotografando. Essas dicas do obturador e do ISO, para baixar o ISO, tá, a velocidade e tal. Quem me deu lá atrás, quando estava conversando, foi a Silvana Marques, que eu falei aqui, e me ajudaram muito. Foi a partir daí, antes eu só me bati a cabeça, e agora, a partir de lá, eu comecei a realmente conseguir me desenvolver nisso. Alguma dica de cursos? Aqui no Rio tem o Ateliê da Imagem, que é onde eu fiz também um primeiro curso de fotografia básico. Foi muito bom, me ajudou muito. E eles têm curso específico de fotografia de cena. Mas eu acho que atualmente tem várias outras opções online. Tem muita gente dando curso, tem muito curso legal. Então, ficar de olho. Se quiser também seguir aqui, eu tendo conhecimento de cursos, eu compartilho. Vai ficar salva a live. E aí só... Oi? Ah, tá. E aí só para reforçar, né, que eu tô fazendo aqui pela Lei Aldir Blanc, que foi super importante agora para a nossa área da cultura. Nesse início de ano. Essencial para a gente poder continuar. Que é isso, né? Eu tô falando de fotografia de cena, mas vamos ver quando eu vou conseguir fotografar uma cena de espetáculo ao vivo de novo. Tô ansiosa. Esse é do estado, Megalab, mas é isso. Obrigada por todo mundo que passou aqui. Se você tá vendo que a live gravada, oi, um curso online com maior duração, com dicas específicas de fotos para cena. Não pensei não. A pergunta é essa, né? Se eu já pensei. Não pensei. Quem sabe eu vou pensar agora. Fica de olho aí. A gente pode desenvolver alguma coisa. Tem várias pessoas interessantes. De repente a gente monta até uma coisa maior com outros olhares. Porque como eu falei, equipamento e fotógrafos variam muito, né? Os olhares. Obrigada. Eu não terminei a frase. Se você está assistindo a live, que eu vou conseguir deixar gravada aqui, e tiver alguma dúvida, pode mandar, direct. Eu estou no Facebook também. Sim, por enquanto o melhor é todos ficarem em casa. E a gente vai se ligando assim, como dá. Obrigada, gente. Espero que tenha servido aí. Eu não sei desligar a live. Assistente, como é que eu desligo a live? Só sair. Mas eu não vou perder? Sair e gravar. Vai pedir. É? É.
Boa noite. Quem em casa? Tem certeza que deseja encerrar seu vídeo ao vivo?